Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma oportunidade. Isso é um privilégio para nós, irmãos. Oportunidade, né? Misericórdias renovadas nesse dia. E chegamos aqui, debaixo da graça. Amém? Eu vou estar compartilhando com os irmãos essa noite. A leitura será no Salmo 46. Amém? Sei que esse salmo é o salmo preferido da maioria dos cristãos. E eu tenho trabalhado com esse salmo há uns dias já. É a terceira vez esse mês que eu vou pregar nesse salmo. E é para a glória e honra do nosso Senhor. Amém? A gente não gosta de estar repetindo palavra, mas acontece que a palavra, quando nos esgota, a gente precisa ainda continuar. Eu não vou conseguir passar de fase. Eu vou ficar aqui então. Amém? Salmo 46, eu estou lendo na Revista e Corrigida, tá bom? O meu título é assim: A Fé Perfeita em Deus. Eu sei que tem outras versões que falam diferente, fala da segurança em Deus. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode sentar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu coloco diante do Senhor mais uma vez a minha vida, Senhor, confirmando a oração que a tua filha já fez a meu favor. Senhor, é grande a nossa dependência aqui nesse lugar. Deus, não só a minha, mas como as dos meus irmãos que aqui estão, porque todos nós dependemos e esperamos uma palavra da tua boca, Pai. O que nós precisamos está em ti. Libera sobre nós. Senhor, usa minha vida como instrumento, um canal, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, mas aquilo que tu tens me dado, Senhor, eu quero compartilhar para a glória e para a honra do teu nome. Se exaltado aqui nesse lugar, Senhor, prepara o coração dos meus irmãos também, que cada um possa receber um pouco, Pai, dessa semente, que alguma coisa nessa ministração fique, Senhor amado, gravada, enraizada, para que frutifique na vida de cada um dos meus irmãos, e isso para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vou pular a fase do Tô Nervosa. Amém? Amém. Essa fase, porque todo mundo, né? E, irmãos, esse salmo, ele é um salmo muito, muito forte, né? A gente fala assim, salmo poderoso. A palavra do Senhor é poderosa. Mas esse salmo, ele transmite uma força, ele transmite uma confiança, porque ele é fruto de um testemunho. Esse salmo, ele foi composto pelos filhos de Corá. Né? A gente conhece a história dos coraitas, lá no deserto, aquela Corá-Datã e Abirão se revoltaram contra Moisés, né? Fizeram lá um motim, o Senhor abriu a terra e a tribo de Corá foi engolida, mas não todos. Os filhos não foram mortos. Em Números, se não me engano, 26 fala, não precisa nem abrir, que os filhos de Corá não morreram. Então eles continuaram
quando Davi ele levanta lá os adoradores, a organização para o santuário, né, para o templo, está lá os coraitas. Quando Ezequias começa a organizar aquela casa, botar em ordem, né, o reino e abolir a idolatria, os coraitas estão lá. Então, irmãos, os coraitas eles foram testemunhas da história, eles viram os reinos, né? E esse salmo especial, ele foi composto no período do rei Ezequias. Amém? Os coraitas, eles presenciaram tudo o que aconteceu durante o reinado de Ezequias. E segundo os estudiosos, eu não estava lá, mas eu acredito nos estudiosos, esse salmo foi composto por conta do testemunho que eles tiveram de tudo que aconteceu no reinado de Ezequias. Então a gente vai chegar lá devagar. Amém? É só para a gente conseguir se situar. Porque é difícil pregar em salmos, né? Eu acho difícil. Mas é maravilhoso. Então, irmãos, a tribo de Corá, eles são filhos de Levi, né? Eles são da tribo de Levi. Só para a gente entender por que eles estavam servindo no templo. Porque eram os levitas quem serviam, né? E Corá foi um dos filhos de Levi, né? O outro foi Gerson, o outro esqueci o nome, não sei se é Merari, eu não esqueci. Mas, enfim, a nós hoje interessa os coraitas. E algo que me chamou a atenção quando eu lia, irmãos, esse salmo, e eu estudava sobre a composição desse salmo, foi exatamente isso, né? Porque os coraitas, eles presenciaram, não presenciaram de ver, não foram testemunhas oculares, mas eles têm lá no início da sua história uma tragédia, né? Eles viveram uma tragédia, foi a tribo deles, né, que pecou contra Moisés, que pecou contra o Senhor e foi punido. Talvez, irmãos, isso, se dependesse de outra pessoa, poderia ser um motivo da pessoa recuar, da falar assim, poxa, o Senhor rejeitou a gente lá, né, abriu o rosto, engoliu lá, e aí eu não vou servir ao Senhor. Mas os coraitas fizeram o contrário. Eles tomaram aquele erro, né, dos seus antepassados como exemplo, para não fazer a mesma coisa. E isso foi algo que me chamou a atenção nesse salmo. E porque eles decidiram servir ao Senhor de uma forma diferente, não seguir os erros dos seus antepassados, foi que eles puderam, aqui nesse momento, compor um salmo tão forte, né, com uma declaração de fé, com um salmo que estimula o ouvinte a crer no Senhor, a entender que Deus é esse que eles estavam falando aqui. Esse salmo, ele é dividido em 3 partes, né? Nós vemos aí do versículo 1 até o 3, ele ressalta quem Deus é. Do versículo 1 ao 3, ele fala quem Deus é. E a pessoa de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o socorro de Deus fica evidente nesses 3 primeiros versículos. Porque o salmista, ele trouxe na memória uma cena que é pavorosa em qualquer época da vida da pessoa, né? Quem de nós ficaria tranquilo vendo a terra se mudar de lugar, vendo os montes se transportar para o meio dos mares, vendo as águas rugir e vendo elas baterem nos montes a um ponto de abalar a terra? Quem de nós ficaria tranquilo se com uma chuvinha todo mundo já se desespera, não é verdade? Porque é tragédia. Eu acho que o salmista, ele fez esse cenário difícil, um cenário de muito medo, de muita dor, porque ele ressalta que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ainda que nós vejamos a terra passar por um abalo dessa natureza. Ele quer o quê? Que nós tenhamos segurança e certeza de que, por mais difícil que sejam as circunstâncias que nós venhamos a passar, nós estamos seguros e refugiados em Deus. Porque o Senhor, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes é muito difícil para a gente, em meio de dificuldade, a gente conseguir acalmar o coração do Senhor e entender que Deus está no controle, ainda que a situação seja adversa para nós. Que no momento apropriado, o bem do Senhor se manifestará, né? Então o salmista, ele faz essa
forte, pelo menos eu acho forte para dentro de mim, quando ele fala, né, que pelo que não temeremos, olha o cenário que ele dá, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam se perturbem. O primeiro versículo poderia estar aqui e dizer assim: ainda assim, nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, e Deus é a nossa fortaleza. Irmãos, o único lugar de segurança, de conforto e de seguro para o servo do Senhor é em Deus. É em Deus. Amém? A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor, irmãos. O que mais na terra vai poder? Onde você vai poder colocar a sua confiança? Todas as outras coisas são estáveis. E o interessante é que essa cena que o salmista traz fala dos montes, fala das montanhas, das coisas que quando nós olhamos assim, é a coisa mais estável. Eu nunca vi aquela montanha ali se mexendo em mim, né? Vocês já viram? Ela é enorme, né? Quando a gente vem pelo meio da serra, que tu olha aquele negócio, eu sinto um calafrio, assim, porque eu fico vendo, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa grande. Ela passa uma força, né? Então ele trouxe a ideia dos montes, por quê? Porque era o que na mente dele era o que era mais estável, era o que mais podia trazer segurança. A Bíblia, inclusive, fala que Deus é a nossa rocha. Por quê? Porque é estável, é seguro, é forte, é inabalável. Mas ele diz que ainda que os montes se estremeçam, que ainda que as montanhas vão para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Que coisa boa, queridos. Irmãos, algo que a gente precisa treinar, nós temos que treinar, nós precisamos treinar a nossa fé. A fé não vai ser dada de presente para ninguém. A fé vem quando nós ouvimos a palavra e quando nós ouvimos pela palavra. A palavra é um filtro. Nós não apenas ouvimos a palavra, mas nós filtramos e trazemos para dentro de nós a palavra do Senhor que tem sido liberada. Amém? E nós precisamos, irmãos, declarar isso que o salmista está dizendo. Em momento de dor, em momento de angústia, nós temos que ter coragem de falar: Deus, tu é o meu refúgio. Está tudo de cabeça para baixo, mas tu é a minha fortaleza, o meu socorro na hora da minha angústia. É fácil? Não é, mas é um desafio que nós temos que fazer. É um desafio, porque é a forma de nós exercitarmos a nossa fé e de nós doutrinarmos a nós mesmos. A gente tem que se discipular, a gente precisa doutrinar o nosso ouvido. O nosso ouvido, irmãos, tem conexão direta com o nosso coração. O nosso ouvido espiritual, ele tem que ter uma conexão direta com o nosso coração. Porque quando é para ouvir coisas que não edificam, rápido entra no coração, não é verdade? Tu ouve uma crítica, tu ouve alguém falar mal de você, vem a ira, e rápido aquilo vem para o coração e te amargura. Mas não é assim que tem que acontecer. Isso tem que acontecer com a palavra de Deus, porque ela gera vida. Amém? Então, diante desse cenário que nós vimos aqui, onde aquilo que parecia ser mais seguro se tornou instável e inabalável, ele fala: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No meio do caos, no meio do desespero, no meio da dor, a gente precisa se lembrar que diante do Senhor há um rio que corre, um rio de águas tranquilas. E a Bíblia diz que é um rio que alegra a cidade de Deus. Olha só que coisa boa. O Senhor tem um rio que alegra. Irmãos, o rio aqui é símbolo do Espírito Santo, das águas que correm do Espírito. Amém? A palavra diz assim, ó: Deus está no meio dela. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Os 3 primeiros versículos nos mostram um abalo na terra, mas os 3 segundos versículos, Deus diz que Deus está. E onde Deus está, nada pode ser abalado, porque Deus é imutável. Amém? Deus é imutável, Deus tem o controle. Então, essa segunda parte desse salmo, ela tem que gerar dentro de nós a paz que Jesus quer nos dar. No meio de dificuldades, nós precisamos nos lembrar que diante de Deus há um rio, que do trono do Senhor flui um rio, e esse rio, ele é poderoso para gerar paz
diante da presença do Senhor. E a palavra diz que Deus está no meio dela, dessa cidade, e ela não será abalada. Tudo aqui na nossa vida, irmãos, pode se abalar, mas nós precisamos entender: Deus continua no seu trono, regendo, governando, comandando. Amém? Porque no momento de dificuldade, nós pessoas falam assim: mas onde está teu Deus? Agora mesmo eu ouvi isso com relação ao terremoto na Venezuela, mas Deus estava onde? Exatamente no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, regendo, governando, controlando, inabalável. Porque Deus não é responsável, queridos, pelas ações humanas, que tantas vezes estrutura todo o sistema e o ecossistema. E vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Mas isso, Deus estava onde? Dormindo? Não, Deus estava no seu trono, governando a nossa vida, regendo a nossa vida, guardando aqueles que buscaram por Ele para serem livres e guardados. Segundo o propósito do Senhor, Ele continua regendo, governando, guardando. A palavra diz no versículo 6 que as nações se embraveceram, o reino se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nossa, o primeiro trecho desse salmo, os primeiros 3 versículos, ele ressalta para a gente que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é segurança, amém? Deus é aquele lugar onde nós podemos nos esconder. É estranho falar que Deus é um lugar, né? Mas Deus, Ele é para nós um lugar de refúgio, onde nós podemos entrar, onde nós podemos nos esconder. Eu lembro que quando eu fiquei com problemas emocionais sérios, graves, o único lugar em que eu conseguia me acalmar era quando eu entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho e me escondia em Deus. Literalmente, eu entrava diante do Senhor, eu fechava os meus olhos e eu falava: Senhor, eu vou me esconder embaixo do teu trono. E eu era alcançada com uma paz. Glória. E por muito tempo foi esse lugar onde eu conseguia respirar, onde eu conseguia encontrar a paz. Porque Deus é bom. A segunda parte fala que Deus está. Irmãos, então, Deus está no controle. A palavra diz que os reinos, as nações se embraveceram, os reinos se moveram e Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Fala do controle do Senhor também sobre governos e sobre reinos. Mais uma vez, a gente pode trazer à memória a tribo de Corá, que fez essa composição. Eles podem falar isso aqui. Eles podem falar: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz. Porque eles viram, eles presenciaram a ameaça de Senaqueribe contra a invasão de Jerusalém. Né? Eles viram isso. Eu não sei se é nesse momento que eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso sim, porque o Senhor me deu. Amém? Amém. E nós entendemos, irmãos, que entre esses versos existe uma palavrinha chamada Selá. Quase todas as Bíblias têm, né? Esse salmo, entre uma cena e outra cena, ele nos convida a parar, a pensar, a refletir, a trazer para dentro de nós a grandeza dessas revelações. Não é um salmo para a gente sair lendo, sabe? É um salmo para a gente ir degustando, para a gente lendo versículo por versículo e tomando posse de cada uma das verdades que essa palavra traz para dentro de nós. Então, essa é uma pausa proposital e é uma pausa que nós não costumamos fazer. Nós costumamos pegar alguma coisa da Bíblia e fazer aquela leitura corrida sem absorver as verdades que o Senhor liberou para a gente. Irmãos, as verdades da palavra de Deus, elas precisam ser entranhadas em nós. Aleluia. Nós precisamos pegar a palavra e quando lê a palavra, irmãos, eu não estou aqui para dar aula de oração para ninguém, mas nós precisamos falar: Senhor, eu creio que isso aqui é verdade e é vida e eu preciso disso dentro de mim. Não adianta eu ouvir, não sair ali fora e me esquecer. Nós precisamos botar essa palavra em prática. Como que a gente faz isso? Orando, em primeiro lugar, pedindo para o Senhor nos lembrar dessa palavra nos momentos que nós precisamos dela.
Então, o que eu penso que é importante nós refletirmos nesses primeiros versículos? Será que nós temos essa convicção que os filhos de Corá tinham desse domínio de Deus, desse amor de Deus, nessa profundidade, nessa grandeza, em que em momentos que você acha que tu vai morrer, tu és socorrido? Será que tu tem essa convicção dentro de você? Senhor, eu estou passando por um momento muito difícil, mas eu sei que tu vai se levantar, meu filho. Então nós precisamos saber, irmãos, quem é o Deus que a gente está servindo. Não é um Deus que está lá no céu, é um Deus que está aqui. A palavra fala, Ele está aqui. Amém? A palavra diz que, no Salmo 24, diz que no Senhor é a terra sua plenitude, no mundo e todos que nele habitam. Deus é um Deus que está aqui. E é importante a gente saber o que é isso, porque em momentos de dificuldade, quando nós não sabemos quem Deus é, a gente volta atrás, a gente retrocede e a gente costuma tentar soluções com o nosso próprio braço. Não é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Amém. Como sempre, deixa eu me encontrar aqui. Nós temos lá no Salmo 91 também, né? Salmo de Davi ou Moisés? Davi, né? 91 é Salmo de Davi? Não estou me lembrando, mas enfim. Nós conhecemos o Salmo 91. E a palavra fala assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós só encontramos descanso em Deus quando nós fazemos de Deus o nosso esconderijo, o lugar da nossa habitação, não o lugar da nossa visitação. Um Deus que eu visito uma vez por semana quando eu vou no culto de domingo, mas um lugar em que eu habito, um lugar em que eu estou, onde eu compareço. Vocês lembram que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, que ele habitava. Amém. E nós precisamos fazer morada para esse lugar, irmão. A gente precisa pegar a nossa bagagem e morar nesse lugar, na presença do Senhor, no esconderijo do Senhor. Amém? Amém. No Salmo 37 fala assim, ó, do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos ter essa convicção, porque se nós não tivermos essa convicção, esse rio que Deus disponibilizou para a gente, o rio de vida, o rio de paz, o rio de refrigério, nós nunca alcançaremos esse lugar. Amém? Porque esse é o lugar onde Deus está. O Salmo deixa claro, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Eu acho muito impressionante a menção do rio nesse Salmo, irmãos, porque o rio, ele está lá no Éden. A palavra diz que o Senhor, ele colocou um rio no Éden. E aquele rio se dividia em 4 braços para que ele pudesse alcançar todo o jardim. Aquele rio gerava vida, fertilidade. Amém? Fazia aquele Éden, aquele jardim produzir sem chuva. Porque a vida, a força, vinha daquele rio. Nós chegamos a Ezequiel, nós vemos também Ezequiel fazendo menção de um rio. Só que Ezequiel, ele via o rio vindo por baixo da porta. Não é verdade? Ele via que fluíam aquelas águas, e aquelas águas elas iam crescendo. E por onde aquela água passava, ela expulsava a morte e trazia vida. E a palavra do Senhor, ela traz à nossa memória esse poder que Deus tem através do seu Espírito de expulsar a morte e gerar vida. Amém? Amém? O Senhor tem o poder, irmãos, com o seu Espírito, de expulsar a morte e trazer a vida. Nós vemos isso lá em Ezequiel, quando o Senhor manda ele profetizar sobre um vale de ossos. E depois daqueles homens terem sido recompostos, estavam como mortos, e ele fala, profetiza aos 4 ventos que eles venham e encham de vida. Porque a vida está em Deus, a vida está no Espírito. E essas águas que jorram do trono são as águas que dão vida para nós como igreja. Amém? Nós chegamos também lá em Apocalipse 22, nós vemos esse rio. Mas olha que coisa linda. Ezequiel viu o rio saindo por baixo da porta. Mas em Apocalipse nós vemos o rio saindo do trono. Todas as barreiras já foram rompidas, irmãos. Todas as barreiras já foram, não tem porta fechada que possa nos afastar, tirar de nós a visão plena do nosso Senhor. E em Apocalipse, esse rio, ele sai do trono e ele corta a cidade. Por onde esse rio passa,
da vida, frutificando todo mês por 12 meses e dando folhas que curam as nações. Olha só que visão que esse salmista trouxe para nós. E hoje nós estamos debaixo dessa palavra, porque esse rio já foi liberado sobre nós, porque o Espírito Santo ele já foi derramado sobre nós. Irmãos, nós não temos por que andar no deserto, porque águas já foram liberadas. Jesus falou: quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Amém? Esse rio é para você, esse rio é para mim. E a gente tem que tomar posse, para que a gente não viva um cristianismo água com açúcar, irmãos. Tem uma vida que tem que jorrar. Amém? Essa vida, esse Espírito que o Senhor colocou em nós, ele tem que jorrar, ele tem que transbordar de nós, e ele tem que alcançar lugares mortos e trazer vida onde nós passamos com essas águas. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que a gente olha, deixa eu ver, irmãos, aqui uma anotação que eu fiz. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu escrevo muito, irmão, eu estou perdida pela... O versículo 7, irmãos, fala assim, ó: as nações, o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós ainda estamos falando da segunda parte, em que diz que Deus está. A primeira parte, nós falamos que Deus é. Deus é. Então pensa, quem é Deus para você? E onde está Deus na tua vida? Porque você está no coração de Deus. Nós estamos no coração de Deus. Mas o Senhor diz que Ele está também. Ele também tem que estar presente na nossa vida. Ele também tem que estar presente no nosso caos. Ele também tem que estar presente nas nossas dificuldades. Deus quer fazer presença no meio da nossa dificuldade. Por que a gente fica achando, irmãos, que a gente está passando luta, que é Deus castigando? Não é Deus castigando. É Deus te dando a oportunidade de chamar Ele para o meio da tua dificuldade. E Ele entrar com providência, como Ele entrou aqui, ó. Entrar com providência, Ele acalmar os exércitos. Amém? Ele vencer a nossa guerra. Porque essa guerra nós não lutamos por nós mesmos. Então, irmãos, a palavra fala assim, ó: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Amém? A toda batalha, toda luta, todo tumulto espiritual, ele cessa quando Deus levanta a voz. Quando Deus brada, chega, chega. Amém? Quando Deus brada, acabou, irmãos. Nós precisamos entender e confiar nesse Deus que entra no momento em que nós não podemos fazer. Porque enquanto tu puder fazer, ou enquanto tu lutar para fazer, tu vai lutar com a tua força, tu vai se cansar e vai se esgotar. Mas quando nós chamamos, Senhor, eu não consigo, vem e faz, Ele faz isso. É isso que esse salmo está dizendo, está mostrando para nós. Então, ao som da poderosa mão de Deus, ao som do brado do Senhor, tudo se estabiliza. Amém? E a terceira parte desse salmo, do versículo 8 ao versículo 11, o que fica evidente é um Deus que faz. Nós vimos um Deus que é, nós vimos um Deus que está, e agora a gente vê um Deus que faz. Ele não apenas é, Ele não apenas está, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que faz. Amém? Olha só: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações fez na terra. Amém? É um Deus que tem poder de agir. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que entra com providência e traz resposta e traz solução, porque Ele sabe que a força não está em nós. Maravilha. Mas o verso 8, ele fala assim, ó: vinde e contemplai as obras do Senhor. O primeiro convite é para nós pararmos e contemplarmos, irmãos. O cristão precisa aprender a contemplar o Senhor. Nós não contemplamos a grandeza de Deus quando nós lemos salmos. Nós vemos salmistas fazendo cada poesia, cada composição, né? Falando: Senhor, tu és majestoso, Senhor, o teu véu enche o templo, né? E aqueles salmistas contemplavam um Deus grande. O salmista fala: Senhor, eu quero te contemplar na beleza
Por que que hoje é tão difícil para a igreja parar e contemplar a glória desse Deus? Que louvor lindo que a Vivi escolheu para hoje, né? Que fala que Deus é majestoso, nós precisamos falar isso com mais frequência. Porque essa é a realidade sobre Deus. Essa é a realidade, irmãos. Nós somos tão limitados na nossa visão, nós não conseguimos contemplar um Deus que rege, um Deus que governa, um Deus com os seus atributos manifestos a nós. Ele escolheu se revelar através da sua palavra. E muitas vezes nós não pegamos a palavra para conhecer, para contemplar aquele que tem se revelado a nós. Isso é um lamento para nós, né? A palavra contemplar, ela significa isso. Vamos considerar, vamos meditar, vamos analisar, vamos ponderar, vamos refletir. Não é contemplar, é passar o olho, não. É algo mais lento, mais demorado, mais atencioso. É como tu pegar uma lupa e abrir o foco, sabe? Você enxergar mais de perto. E isso é muito bom. E o que eu acho, assim, que eu entendi, isso é importante, porque quando nós contemplamos as maravilhas do Senhor, a nossa fé é restabelecida, a nossa fé é restaurada. Ele fala, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Nós falamos assim, Senhor, eu te amo pelo que tu és, Senhor, não é pelo que tu faz, não, isso é mentira. Isso não é verdade. Deus, desde o início, Ele se revelou pelo que Ele faz. Nós não conheceríamos a Deus se antes de qualquer coisa Ele não tivesse feito. Ele criou primeiro para que nós pudéssemos contemplar, e através daquilo que Ele faz é que nós podemos amá-lo. A gente ama um Deus que é o Criador, um Deus que faz, que chama a existência aquilo que não existe. Amém? E nós vemos Jeremias, né? Esse versículo me veio ao coração. Por quê? Porque quando o Senhor manda, né, quando a palavra nos estimula a contemplar as obras do Senhor, o Senhor está querendo dizer, tira o olho do teu caos, tira o olho da tua dificuldade, tira o olho do teu gigante, tira o olho daquilo que você não consegue vencer. Olha para mim, porque eu venço. Olha para mim, porque eu faço. Olha para mim, porque eu socorro. Olha para mim, porque eu tenho providência. Amém? Quando nós focamos, irmãos, aqui na nossa circunstância, a tendência é sermos engolidos pelos problemas. A tendência é nos perdermos no meio do problema. E nós vemos isso lá em Lamentações 3. Jeremias fala assim no versículo 19: eu me lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro disso tudo e a minha alma desfalece, Deus. Por que a alma daquele homem estava desfalecendo? Porque naquele momento ele estava focado na própria dor. Naquele momento ele estava focando só nos problemas dele. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Sabe o que o diabo quer? Tu não consegue, tá devendo, tu não tem cor, né? Tu não tem crédito, tu não vai pagar, tu não tem trabalho, tu está doente, tu vai morrer, tua família está... É isso que o inimigo quer trazer na nossa mente. E ele quer que a gente fique focado, tentando resolver essas coisas, que quem vai resolver é o Senhor. Amém? Irmãos, a gente tem que aprender a focar naquilo que pode nos trazer esperança. A gente tem que olhar para o Senhor. O Salmo convida, vem, contempla as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Eu acho lindo, porque esse Deus que fez aqui, Ele faz em mim também. Glória a Deus. Esse Deus que fez aqui, Ele faz em você também. E é por isso que nós precisamos da palavra. A palavra faz com que a gente tome posse daquilo que Deus já nos deu. E a gente não toma. Por quê? Porque ela só está aqui. A Bíblia fechada não serve para nada, irmão. É um livro só. O poder da palavra está em quando você tira ela e você toma posse dela e tu fala com ela, Deus, a tua palavra diz isso aqui. Então, Jeremias, enquanto ele focou na dor, enquanto ele focou no problema, ele disse assim, a minha alma desfalece dentro de mim. Talvez hoje alguém nesse lugar esteja afogando no mar dos seus problemas. Talvez hoje alguém nesse lugar esteja com dificuldade, fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer,
ó, todavia, eu me lembro também daquilo que pode me dar esperança. Olha só que maravilha, né? Nós precisamos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Amém? Quando eu estava doente, eu sempre vou falar disso, irmãos, porque foi o momento em que eu mais vi Deus perto de mim. Quando eu fiquei naquela ansiedade, naquela depressão, naquele pânico, não era depressão. Porque eu nunca fiquei deitada na cama, pelo contrário, eu estava na agitação, eu queria correr. Então era alguma coisa que eu não sei dar o nome. Porém, nesses dias em que eu queria me esconder, onde eu queria fugir, porque eu não via solução. Quando eu entrava diante do Senhor, eu via um túnel muito escuro, mas lá no fundo eu vi uma luz. Eu sabia que o Senhor ia me tirar daquele lugar. Eu sabia que eu estava avançando naquele túnel escuro, mas que lá na frente tinha alguém esperando. E o Senhor estava, irmãos. O Senhor estava. Glória. Porque eu sei que a cura que eu tenho sobre essa situação, porque poderia ter virado uma doença, a cura que eu tenho sobre isso foi o Senhor que me deu. Porque era nele que eu me escondia no momento das minhas dores. Amém? E nós precisamos também, irmãos, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A palavra diz que o amor do Senhor é por causa do amor, e outras versões da misericórdia, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós podemos confiar no Senhor, gente. Nós temos um lugar seguro, um lugar estável, nós podemos confiar na fidelidade do Senhor. Sabe qual é o problema nosso? Às vezes nós achamos que a fidelidade do Senhor é uma resposta à nossa fidelidade. Deus é fiel porque é uma característica dele, é um atributo dele. Tanto que a palavra diz, ele permanece fiel, ainda quando nós somos infiéis, porque nós somos infiéis. Amém? Então a fidelidade é um atributo do Senhor. E o salmista diz, o Jeremias diz no 24, eu digo a mim mesmo, diga para você mesmo isso, a minha porção é o Senhor. Diga para você, diga isso para sua alma. Está faltando tudo isso aqui, mas tu vai falar, Senhor, a minha porção é o Senhor. Todas as outras coisas que o diabo fala, está te faltando, na verdade não está me faltando. Porque se Deus não me deu, não é meu. Amém? Se você não tem, é porque Deus não te deu. Se Deus não te deu, é porque não é teu. Porque o que é teu, Deus traz na tua mão. E nós temos que confiar nisso. A gente precisa colocar a nossa força nisso, irmãos. Diga para a sua alma, a minha porção é o Senhor. Nele eu porei a minha esperança. Espere em Deus. Quem espera em Deus não se frustra, irmãos. Amém. Amém? Glória. Quem espera em Deus não tem frustração. Já falei com vocês que, segundo os estudiosos, esse salmo foi composto pela tribo, pelos filhos de Corá. E os filhos de Corá, eles estavam presentes naquele momento, né, em que o rei Ezequias, mais de Jerusalém, Senaqueribe já tinha invadido Judá. Ele já tinha conseguido dominar Judá. Todas as cidades fortes já estavam sob domínio. O primeiro grupo já tinha ido para o cativeiro. E tu imagina, você está aqui no Vila Felipe, né? Sabendo que o inimigo já veio, já invadiu ali o sargento, já invadiu aqui embaixo, já invadiu Lopes Trovão, e que o último lugar que falta é o seu, ele vai querer entrar aqui. Aquele povo de Jerusalém, eles estavam atemorizados. E a ameaça de Senaqueribe não foi coisa fácil não, irmãos, ele foi cruel. Ele botou temor em todo o povo. O coração do povo desfalecia. Ele falava assim, eu vou entrar. Se vocês vierem a mim, eu vou levar vocês para um lugar bom. Mas se vocês ficarem, vocês vão tomar da própria vida, vão comer as próprias fezes. Tu vê um exército que já vinha ganhando de todo mundo. Os coatitas trabalhavam no templo. Eles trabalhavam na organização. E eles viram isso. Todos estavam com medo, inclusive eles. Porque era um grande exército. Mas quando a ameaça chegou, o rei Ezequias pegou aquela carta num segundo momento, na segunda ameaça, e entrou diante do Senhor com aquela carta, com aquele decreto que era de morte, que era um decreto de destruição.
Ele não aceitou, ele falou assim, olha só o que ele disse. Ele falou, escuta no Senhor. Então, irmãos, quando aquele rei entrou diante do Senhor com aquela carta, ele abriu um portal. O Senhor falou assim, ó, fica calmo, ele não vai entrar aqui. Ele não vai botar o pé aqui. E pelo caminho, por onde ele veio, ele vai. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Não tem exército, irmão, se você nunca leu Ezequias, a história de Ezequias que está lá em Isaías, né? Porque lá em Crônicas fala bastante, mas Isaías tem um complemento que é maravilhoso. Se você nunca leu, vai ler, ativa a tua fé com essa palavra, porque ela é muito forte. Ela traz para a gente uma confiança, irmão, e um Deus que com um anjo destruiu um exército de 186 mil pessoas. Amém? Porque a gente fala, Senhor, manda os anjos ao meu favor. Que precisa de anjos? No plural, um anjo destruiu aquele exército. A palavra assim, fala assim, ó, Deus a ajudará ao romper da manhã. Qual versículo? Não sei. Não sei qual, porque eu escrevo para caramba, então eu me perco todinho aqui no meu negócio. Na mente, consegui. A palavra fala, Deus a ajudará ao romper da manhã. Tu sabe por que eles falaram isso? Porque eles foram dormir com o exército ameaçando entrar. E quando eles acordaram de manhã, eles encontraram um campo cheio de cadáver. Porque o Senhor entrou na guerra do seu povo. E olha esse Deus que peleja por mim e por você. Olha esse Deus que peleja por mim e por você. Ah, que bom que tu confiasse nesse Deus. Ah, que bom, irmãos. Se nós colocássemos toda a nossa confiança no Senhor, nós não seríamos abalados em nenhum momento da nossa vida. Porque nós teríamos toda a convicção de que Ele está no controle. Nós precisamos fazer a nossa alma acreditar. Amém? Nós precisamos falar para a nossa alma, confia no Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Nós vemos os filhos de Coate fazendo esse testemunho tão poderoso, tão grande. Por que eles puderam escrever isso? Porque eles viram, eles viveram isso. E esse é um testemunho. Tu tem testemunho para dar sobre a presença, o agir de Deus na tua vida? Eu sei que tem. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que tem testemunho. Eu sei que tem gente aqui que estava morto e Deus ressuscitou. Eu sei que tem gente aqui que estava preso, cativeiro, dentro de algemas, dentro de jaulas de vício, de escravidão. E o Senhor foi lá e arrancou como forte. Eu sei que tem gente aqui que tem recebido resposta e provisão de Deus. Porque aquele Deus que nós vimos lá na Bíblia é o nosso Deus que está aqui ainda hoje. Glória. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Amém? Deus continua sendo o mesmo. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que não foi isso que ele fez. Ele fez com Josafá, ele fez até com o rei ímpio de Israel, Jorão, né? No tempo do cerco de Samaria, todo mundo morrendo de fome lá, né? A mãe comendo o filho e o rei desesperado, não tem o que fazer. E o Senhor falou, amanhã essa hora vocês vão ter trigo para dar e vender, dizendo nas minhas palavras. E naquele dia, no dia seguinte, naquela mesma hora, o exército que estava lá fora, cercando, fazendo a cidade minar de fome, aquele exército fugiu, porque o Senhor fez ouvir um barulho de muitos carros. O exército do Senhor marchou contra aquele exército e eles fugiram. E aquele povo teve suprimento, porque o Senhor falou, amanhã, nesse horário, vocês vão ter 2 medidas de trigo por não sei o que lá. Eu esqueci o outro texto. Amém? Mas o que é isso? É um Deus que faz. Amém? Estou falando aqui de um Deus que faz, irmão. Um Deus que age ao nosso favor. Um Deus que Ele não se esconde no momento difícil, porque só é difícil para mim e para você. Para Ele não é. Ele tem o poder, amém? De fazer tudo novo. O verso 10 diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém? Nós precisamos aquietar o nosso coração em Deus. Mas como que nós vamos aquietar o coração em Deus se nós não conhecemos quem é esse Deus? Né? Se nós não sabemos quem Ele é, onde Ele está e o que Ele faz, não tem como aquietar. Então eu penso que o primeiro clamor do Espírito é para que busque o Senhor, busque conhecer o Senhor, busque saber quem é esse Deus. O versículo 11
Eu achei muito interessante, pelo menos para mim, eu achei muito interessante, porque ele fala assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco. O salmista, ele torna a afirmar que Deus está. Ele quer fechar esse salmo, trazendo para o seu ouvinte, que no caso é eu e você nessa noite, a segurança de que Deus está presente na nossa vida, em todo tempo, em todo momento. Ele falou assim, ó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, quando eu meditei sobre isso, eu fiquei assim, maravilhada. Porque ele falou que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, irmãos. E às vezes nós não pensamos na profundidade dessa revelação. Sabe? Porque Jacó foi uma pessoa que errou. Né? Eu até falei disso lá no dia que eu fui lá com o pastor Donner, lá, eu esqueci o nome do lugar. Eu estou ficando velha. Eu até falei disso lá. Sabe por quê? Porque o Senhor falou muito forte dentro de mim. Falou assim, ó, é o Deus de Jacó que é o teu refúgio. Não é o Deus de Ezequias, né? Aquele rei que acertou pra caramba, que fez tudo que agradou o Senhor. Não, foi o Deus de Jacó. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Jacó foi aquele, né, que enganou seu irmão para pegar a primogenitura em troca de um prato de comida. Aquilo foi legal? Não foi. A Bíblia mostra pra gente coisas que não foram legais, né? Aquilo não foi legal. O irmão estava com fome, cansado, por que ele não deu um prato de comida? Ele foi um aproveitador, como o próprio nome dele diz, né? Ele foi um usurpador. Então ele se aproveitou de um momento de fraqueza do irmão para usurpar ali o direito da primogenitura. Aí ele também, em um outro momento, ele enganou o pai, né? Foi estimulado pela mãe, enganou o pai, se passou pelo seu irmão. E o Espírito Santo me ministrou isso muito dentro de mim, né? A gente compartilha aquilo que o Senhor põe em nós, né? Eu não teria como falar nada disso se o primeiro não tivesse falado comigo sobre isso. E o Senhor, ele falou comigo algo assim que eu tomo para mim. Quando o Senhor se apresentou para Rebeca, quando a Rebeca estava com aquela confusão no seu ventre, uma briga terrível lá nos bebês, né? Ela falou, Senhor, o que é isso? Deus falou, minha filha, aí temos duas nações e o maior servirá ao menor. Ela recebeu uma promessa do Senhor sobre isso, amém? E eu creio que aquela mãe, que o Jacó era o Deus dela, né? Ela devia falar assim, meu filho, tu vai ser o primogênito, tu vai herdar, a bênção é tua, e não sei o quê. E quando aquela mãe viu que o marido mandou chamar o filho mais velho, porque ele queria abençoar o filho antes de morrer, aquela mulher falou, meu Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa para poder consertar, tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Rebeca recebeu uma promessa do Senhor, que o filho menor serviria, o filho maior serviria o menor. Era de Jacó que viria a descendência de Jesus. Jesus descenderia de Jacó. Amém? Ela recebeu essa promessa do Senhor, ela passou esse desejo, esse sonho para o seu filho. Mas na hora que ela viu que as coisas não estavam acontecendo como ela pensava que aconteceria, ela resolveu intervir do jeito dela. E seduziu o seu filho, que já não tinha um caráter muito bom, né, a entrar com ela naquela farsa de enganar o próprio pai. O Senhor falou para mim, é o Deus de Jacó. Eu não sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos que erram. Eu sou o Deus daqueles que não são perfeitinhos. Mas eu sou o Deus que muda a história dessa pessoa. E Jacó e Rebeca, por tentarem antecipar o tempo da promessa de Deus, eles arrumaram uma confusão. Por quê? Porque Jacó, ao invés de herdar a promessa, ele herdou solidão. O irmão queria matar. E a mãe, que queria ficar perto do filho, teve que se afastar do filho. Por quê? Porque recebeu a promessa, creu na promessa, mas não acreditou no Deus que podia cumprir a promessa. Meu Deus. E esse é o alerta que o Senhor faz para nós, fez para mim. E eu estou compartilhando aqui. Tu tem promessa de Deus e está se debatendo para que as coisas aconteçam dentro do teu tempo? Não faça isso. Porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não bota a mão, irmãos, naquilo que Deus disse que vai fazer. Deixa Deus trabalhar no tempo. Porque o tempo é um processo. É a forma como Deus usa para transformar caráter.
ele passou pelo mesmo tipo de engano que ele submeteu o irmão dele. Lá ele trabalhou 7 anos por uma mulher, mas no final ele levou uma primogênita, né? Ele quis uma primogenitura para ele, e no final o prêmio dele foi a primogênita no lugar da mais nova. Aí teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a mais nova. E depois o tio ficou enganando ele com salário. Não, a ovelha branca é boa, nascia branca ele queria dar preta. Aí nascia preta ele queria dar a listrada. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele perdoa o pecado, mas a consequência nós ainda vamos colher. Amém? Amém. Então a gente precisa vigiar e a gente precisa ter cuidado para agir correto segundo a vontade do Senhor. Porque o fruto daquilo que nós plantamos, com certeza nós iremos colher. O Senhor interceptou Jacó no meio do caminho. Enquanto Jacó ia, Deus deu a ele um sonho. Uma escada era posta da terra no céu, e ele via anjos subir e descer, e em cima ele viu Deus. O Senhor se mostrou para ele, e o Senhor confirmou para ele a promessa que tinha feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. O Senhor falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A promessa que eu fiz ao teu pai, eu vou dar a ti. A terra que eu prometi, eu vou dar a você. Amém? Amém. Ele renovou a promessa com quem? Com Jacó, com o trambiqueiro. Amém? Amém. Então, isso, acho que isso tem que trazer um consolo para a gente. Isso tem que trazer um consolo. Sabe por quê? Porque aqui tem um pouquinho de Jacó em cada um de nós. Eu queria não ter nadinha de Jacó. Mas de vez em quando, irmão, a situação aperta a gente e a gente tenta escapar, sabe? Tentando arrumar um jeitinho. E Jacó gostava de dar jeitinho. E o Senhor fala que é o Deus de Jacó que é o nosso refúgio. Então, irmãos, se nós temos Jacó aqui, nós temos um lugar para nos refugiar, para que aquele que tem poder de transformar possa vir e transformar a nossa vida. Amém. Porque Deus mudou a vida de Jacó. Demorou um pouco porque passou pelo processo, mas Deus estava com ele. Deus não é Deus do perfeito, irmão. Jesus falou: eu vim para os enfermos, eu vim para aquele que precisa. Então eu não sou perfeito, eu tenho que estar nos treinadores, eu tenho Deus. Eu corro para ele quando eu erro. Eu peço: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me ajeita, me bota do teu jeito e da tua forma. E é assim que nós precisamos fazer com o nosso Deus, irmãos. Primeiro nós temos que contemplar e ver tudo isso que o Senhor já fez. E entender que esse Deus que trabalhou a favor de Jacó, transformando aquele homem de um usurpador ao pai de muitas nações, a um príncipe, a um homem que veio a ter o coração, segundo o coração de Deus, alguém que veio cumprir a promessa, né? Alguém que povoou a terra, trouxe a vida às 12 tribos. É o homem, é esse Deus que cumpriu essa promessa, que também vai cumprir promessa na minha e na tua vida. E nós temos que trazer essa certeza e essa convicção para dentro de nós. Amém? A gente não pode, irmãos, ficar aceitando propostas de Satanás. Algo também que o Senhor me falou, não tem a ver, eu acho até que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Porque em todos os lugares onde eu ministrei essa palavra aqui, eu falei isso e eu acho que é importante falar. Por quê? Porque Jacó se deixou seduzir para conseguir algo que Deus já tinha dito que ia dar para ele. Amém? Era dele. Ele não precisava se debater, ele não precisava se envolver, não precisava mentir, não precisava enganar o irmão. Deus cumpriria a promessa. Como? Eu não sei, mas eu sei que Deus cumpriria a promessa. Amém? A história que a Bíblia nos relata é de alguém que interviu e por isso passou por um caminho mais difícil. Mas Deus cumpriria a promessa, não precisava de Rebeca intervir, não precisava também de Jacó. Então eles acabaram cedendo a uma tentativa do inimigo, né? De fazer eles aceitarem, anteciparem o cumprimento de uma promessa que Deus ia cumprir no tempo dele. E o Espírito tem ministrado no meu coração, talvez isso seja mais para mim do que para você, que o diabo ele sempre vai ter uma proposta para tentar nos fazer conseguir algo lícito de forma ilícita. O inimigo sempre vai tentar fazer você conseguir algo lícito de forma ilícita. E o que veio no meu coração é quando Jesus foi tentado no deserto. As 3 formas como o Senhor foi tentado eram coisas lícitas de forma ilícita, coisas que Jesus já tinha. E que ele queria que Jesus tomasse posse em momento de fragilidade. Cuidado com os momentos de fragilidade.
nós estamos passando por dificuldade. É quando o inimigo vai falar, ó, faz assim porque vai ser mais rápido. Faz assim porque vai dar mais certo. Né? Então ele tentou, no momento da fome, Jesus transformasse aquela pedra em pão. Por quê? Estava com fome. E na hora da fome, qualquer um de nós aqui com fome pega até uma torrada, duro e seco e vai comer. Porque o clamor do corpo físico é providencia rápido o que você vai comer. E o inimigo vai transformar em pão. Por que você está com fome 40 dias? Ele não vou transformar. Porque a minha palavra, a minha comida é a palavra de Deus, né? O meu pão não é esse. E ele tentou o Senhor para tentar os anjos. Aqui, ó, joga isso daqui para baixo. Né? Para ver se a palavra vai ser verdade, se eles vão te livrar. E o Senhor se recusou. E ele tentou Jesus com glória. E o Senhor se recusou. Mas hoje, muitos de nós têm recebido e têm acolhido essas propostas, sabe, irmãos? Isso a gente tem visto. Muitas pessoas tentam arrumar dinheiro de forma ilícita, sabe que eu tenho conta para pagar. Então eu vou ter que fazer assim porque eu preciso do dinheiro rápido. Então cuidado com o dinheiro rápido. Cuidado com aquela provisão que vem correndo, sabe? Porque Deus vai fazer no tempo dele. Não dá um jeitinho de conseguir dinheiro de forma errada. Porque vai ser um preço caro que você vai ter que pagar. Jesus recusou propostas no deserto, mas hoje muitos têm dito sim para aquilo que Deus disse não. Isso é um perigo para nós. Amém? Amém. Saiba do seguinte, no final da tua prova, Deus vai te servir com aquilo que tu precisa, assim como o Senhor foi servido lá por anjos no final da sua tentação. Quando ele venceu tudo, o anjo veio e serviu para ele. Mas se ele tivesse pedido, ele não teria sido servido por anjo. Né? Ele não teria sido servido. E nós queremos ser servidos pelo Senhor, nós precisamos dizer não para todo tipo de oferta que o diabo tenha para nos oferecer, de conseguir de forma ilícita aquilo que o Senhor vai nos dar, se nós esperarmos o processo. Amém? Amém. Essa palavra, irmãos, que eu tinha para compartilhar, eu agradeço a oportunidade e eu desejo de coração que essa palavra ela fique de alguma forma, ainda que seja um versículo, fique entranhado em você, de forma que você chegue em casa hoje ou amanhã e pegue esse salmo e ore esse salmo. Fala, Senhor, gera em mim essa fé bem firmada, essa fé, irmãos, porque esqueci não, eles que fizeram os salmos platitas, como é que fala? Eles compuseram esse salmo, era uma adoração, certo? Eles compuseram esse salmo de coisas que eles viveram. E às vezes a gente acha que não tem nada para falar porque a gente está vivendo o corpo de Deus. Né? Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, a gente fala, Senhor, eu quero viver isso aqui. Deus também quer que tu viva isso aí. Amém? Tu não vai estar pedindo nada que Deus não queira te dar, não. Deus, eu quero viver essas experiências aqui. Eu também quero viver, Senhor. Eu quero ter essa prova do Senhor na minha vida. É isso que o Senhor quer da gente, irmãos. Que a gente creia na palavra o suficiente para fazer com que Ele cumpra aquela palavra em nós também. Porque essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Amém? E tudo que Deus tem preparado para nós é excelente, irmãos. Amém. É excelente. Deus preparou o melhor para nós. Esse pensamento que às vezes o inimigo bota na tua cabeça, como adulta nada vai acontecer, nada vai mudar, nada vai adiantar. Esse é o pensamento que Satanás quer que você acredite. Ele quer que tu acredite nisso. Porque se tu acredita nisso, tu se aproxima daquele que pode mudar a história. Amém? Mas nós temos que fazer como o profeta falou. Eu digo à minha alma. Amém? Diga à sua alma, o meu Deus é refúgio e é fortaleza e é socorro bem presente na angústia. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Em nome de Jesus. Amém?